A paz do Senhor Jesus, igreja, sejam todos bem-vindos. Estamos tentando iniciar nosso culto online, mais uma quinta-feira na presença do Senhor Jesus. Hoje está sendo difícil, mas eu creio que já está tudo já ganho, porque eu sei que hoje vai ser poderoso como sempre foi, hein, pastor Alexandre? Amém. Glória a Deus. Mas é assim mesmo, né, pastora Fabiana? É nas batalhas que a gente vai vencendo, né? E é assim mesmo. As coisas de Deus é linda, é maravilhosa, mas com certeza essa palavra vai chegar, né? Bem pertinho de alguém que já está aqui e que está precisando ouvir essa palavra, né? E quem vai escutar depois, né, pastora Fabiana? Vai ser bênção do Com Senhor, certeza, com com certeza. certeza. Amém? Estou um pouco rouca devido à alergia que esses tempos aqui que tenho não, não é meu não, o negócio não é meu não, mas vai sair em nome do Senhor Jesus. Eu creio na minha cura, mas enquanto isso a gente está aqui com a voz diferenciada. Tá, pastor Alexandre? Deixar aqui É sim. na conta que desse, vou forçar muito minha garganta não, vai. Amém. Sua garganta tá mal mesmo, né? Então, eu quero deixar aqui uma palavra, né? E também agradecer a todos pela presença de todos, né? Agradecer também ao missionário, né? Que aceitou o nosso convite, né, pastora Fabiana? O missionário Paulo Henrique é bênção do Senhor, ele faz parte do ministério Global Fire, né? É um ministro de Deus, louvado seja Deus. E ele atualmente está em São Luís, mas está com projetos em Brasília. Você que mora em Brasília, olha a bênção que está chegando em Brasília. Louvado seja Deus, hein? Aproveite. Aleluia. Então, eu quero deixar aqui uma palavra que está em Samuel 22, capítulo 22, versículo 7 e 8. Diz assim: Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou, tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram porque ele se indignou. Meu Deus, quando nós clamamos ao Senhor, ele escuta as nossas orações. Ele escuta o nosso clamor. E aqui a palavra diz que ele se indignou, que ele compra as nossas brigas, meus irmãos. Ele luta as nossas, né, as nossas lutas, ele batalha e com certeza vencemos, né? É muito lindo isso, saber que o Senhor está sempre conosco, né? Quando você sente, né, que ninguém se importa com você, né, que ele diz aqui na minha angústia, isso com certeza ele estava muito triste, passando por situações difíceis. E quando nós passamos por situações difíceis, quando a gente pensa assim, meu Deus, onde está o Deus que eu sirvo, né? Eu quero lhe dizer que Ele está conosco. Ele está guerreando as nossas guerras. É no silêncio, meus irmãos, que Ele também trabalha. É no silêncio. E Ele diz assim, o Pai diz assim para cada um de nós, nas dificuldades, fique mais perto de mim. Fale comigo, eu estarei com você. Eu estarei te escutando e eu faço justiça. Ele faz justiça. O Senhor diz: eu faço justiça. Eu amo cada um de vocês. Só quero ter um relacionamento com você. Quero ter uma intimidade com você.
Assim como vocês querem me conhecer mais, né? O Senhor diz, assim como vocês querem me conhecer mais, que nós buscamos, né? Aqueles que têm fogo do avivamento, aquele que busca, a gente quer sentir mais da presença dele. E assim como nós queremos conhecer mais dele, ele também quer ter mais intimidade conosco. Quer ouvir a nossa voz, né? Quer ouvir a nossa voz do que está nos entristecendo, né? Do que está nos incomodando. Porque eu só te digo uma coisa: Ele é o que nos dá força. O nosso socorro vem dele. Não adianta você falar com A e B. Fale com Ele. Ele é a nossa força. Amém? E eu quero fazer uma breve oração aqui. Ah, Senhor, mais da tua presença, Senhor. Queremos mais de ti, Jesus. Agradecemos, Espírito Santo, por o Senhor já estar aqui conosco, Espírito Santo. Mais um culto online contigo, Espírito Santo. Nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor. Aleluia, Jesus. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor libere anjos na casa de cada um dos meus irmãos. Aqueles que estão aqui participando do nosso culto, Senhor, dá uma graça diferenciada, Senhor Jesus, porque eles estão buscando a tua face, Senhor. Se eles estão aqui, Pai, eles querem escutar a tua voz, Senhor. Senhor, inclina os teus ouvidos, Pai. Inclina os teus olhos, Pai, para ouvir e para ver o que os meus irmãos estão precisando, Pai. Que cada um de nós precisamos, Senhor. É nas dificuldades, Senhor Jesus. E queremos mais da tua presença. E na alegria, Senhor Jesus, queremos gratidão. Queremos ser gratos a ti, Jesus, porque sabemos que tudo vem de ti, Senhor. Tudo é autorização do Senhor. Não cai nenhum cabelo, né, da nossa cabeça, não cai uma folha da árvore, se não for permissão do Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, blinda o nosso culto, Jesus. Envia os guerreiros para escutar a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, blinda, Senhor Jesus. Nós abençoamos esse culto, Pai. Nós consagramos a ti, Jesus. E abrimos portais para o céu, para o teu trono, Jesus, para a tua presença, Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos conectamos contigo, Senhor. Nos conectamos com o Espírito Santo de Deus agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu quero convidar o missionário Paulo Henrique para estar conosco. Mais uma vez, agradecer por ele ter aceito o nosso humilde convite. Ficamos muito felizes por ele ter aceito o nosso convite. Não é, pastora Fabiana? É isso, sim? Aleluia. E quero dizer que entregamos a autoridade deste culto para você, abaixo da autoridade do Senhor Espírito Santo. Amém? Que Deus, Amém. o Espírito Santo está dirigindo todo esse culto para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Shalom, shalom, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria estar aqui, fazer parte desse projeto lindo aqui da pastora Fabiana, da pastora Alexandra. Glória a Deus. Desde já quero agradecer a oportunidade que as pastoras me deram, a confiança que elas tiverem naquilo que o Senhor me entregou. Amém? Glória a Deus. Para quem não me conhece, sou o missionário Paulo. Bem, estou aqui falando diretamente da cidade de São Luís, Maranhão. Glória a Deus. E para mim é uma satisfação estar aqui, juntamente com meus irmãos, para estar falando mais da palavra do Senhor, trazendo mais aqui sobre o Evangelho. Glória a Deus.
E nesta noite eu quero que você esteja com o coração aberto para aquilo que o Senhor tem para falar com você nesta noite, para aquilo que o Senhor tem para derramar nesta noite nas nossas vidas. Eu creio que ele já tem falado, eu creio que ele vai falar ainda mais, amém? Através da sua palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E, sem perca de tempo, eu gostaria de já ir aqui no texto. Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de 1 João, amém? Vamos estar iniciando a leitura aqui do texto. 1 João, capítulo 2, versículo 24 ao 27. 1 João, capítulo 2, versículo 24 ao 27. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém? Essa foi essa palavra o Senhor colocou em meu coração, na verdade, alguns dias atrás, em um dos meus tempos com Ele, em um dos meus secretos, meus devocionais. E sempre eu estou fazendo um devocional, né? E como eu falei aqui já para as pastoras, eu tenho um grupo de devocional só com homens, onde eu estou ali colocando devocionais diários ali, trabalhando ali, fortalecendo a vida de homens, né? Principalmente nesses tempos, né? Que muitos homens têm se esfriado, né? Espiritualmente, muitos homens têm deixado aquela posição de sacerdote, e nós temos que estar ali como homens unidos, né? Porque sabemos que a responsabilidade que está sobre o homem também espiritualmente, né? Principalmente em questão de ambiente espiritual, dentro da própria casa. Então, eu tenho ali aquele grupo, e eu sempre estou fazendo ali o próprio devocional, eu faço, né? Para eles, e eu mesmo também faço no meu tempo com Deus, eu estou ali lendo o devocional, e leio e faço a minha leitura também. E nesses dias, Deus me deu essa palavra, e ela ministrou muito forte no meu coração, e eu creio em todo o meu coração que ela vai ministrar também na sua vida nesta noite. O Senhor vai falar para seu coração nesta noite através desta palavra. Então, vamos para o texto. 1 João, capítulo 2, versículo 24 ao 27, vai dizer assim: quando a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Amém? Glória a Jesus. Querido, baseado nesse texto, eu acredito, né, que uma das maiores tragédias, na verdade, em nosso meio cristão, não é quando uma pessoa, né, nunca aceitou a Jesus ou nunca teve o acesso à verdade. Mas a maior tragédia, eu acredito, espiritual no nosso meio é aqueles que já aceitaram a Cristo, aqueles que já tiveram acesso à verdade, à palavra, e já tiveram experiência com Deus, e receberam até mesmo a unção do Espírito Santo, né? Mas, de certa forma, não conseguiram permanecer. Então, tem muitos que aceitaram a Cristo, estão dentro da igreja, mas já até receberam o batismo com o Espírito Santo, mas não conseguiram permanecer nessa atmosfera, não conseguiram permanecer na presença de Deus, acabaram se esfriando, acabaram retrocedendo, acabaram deixando a fé. Então, há muitos, né, em nosso meio. Então, a palavra, né, é baseada na palavra de hoje, que eu quero trazer, é sobre isso, sobre permanência, né? O tema que eu queria deixar, né, sobre esse texto é o custo, né, de permanecer na verdade. O custo de permanecer. Então, se hoje nós estamos aqui neste culto, se hoje você está aí, né, permanecendo, você está permanecendo, Senhor.
mesmo meio à luta, mesmo meio à dificuldade, mesmo meio a tantos problemas que nós acabamos enfrentando, né? Isso é normal, cada um de nós enfrentamos os nossos problemas, nossas lutas, mas nós permanecemos, né? Então, muitos hoje não têm permanecido nessa presença, muitos hoje estão sendo consumidos, ali enfraquecidos, desanimados, meio à dificuldade, meio às lutas, e tem deixado, né, as dificuldades que vêm, né, com o nosso caminhar, né, com nossa vida com Deus, que quanto mais nós achegamos ao Senhor, nós sabemos que quanto mais nós buscamos ao Senhor, buscamos intimidade, mais luta, mais dificuldade, parece que mais o tempo fecha, não é verdade? Mas é assim a vida do cristão. Mas o que Deus quer e espera de mim e de você é que nós não somente começamos, ou seja, não somente aceitamos a Ele, mas que nós permanecemos nele. Esse é o ponto. Então, nessa noite, eu queria trazer essa palavra, né, que está aqui em 1 João, e antes de nós entrarmos verdadeiramente na texto, eu queria trazer aqui o contexto histórico, que eu fiz algumas anotações aqui para nós nessa noite. Então, entrando aqui no contexto, João, para que nós entendamos, João está escrevendo uma carta, né? Essa carta que João escreveu no período ali onde estava se levantando muitos falsos mestres, falsos profetas em meio à igreja, trazendo ensinos, né, que não vêm da palavra do Senhor. Ensinos que até pareciam ser parecidos com o ensino de Cristo, mas que, de certa forma, eram distorcidos, né, para levar os irmãos ali, né, da igreja primitiva, onde João estava escrevendo essa carta, ao caminho errado, a se desviar, a viver, né, fora da vontade do Senhor. Então, aqui, o mais forte nesse texto, que eu entendo, é que João não está falando a uma igreja que está ali imatura, né? João não está escrevendo a uma igreja imatura, até porque nessa altura do campeonato, a igreja de Cristo ela já não era mais nenhum bebê na fé, era uma igreja que já estava se consolidando, era crentes, era irmãos em Cristo ali, que já estavam ali se alimentando, vamos dizer, do alimento espiritual sólido, né? Então, não era nenhum bebê na fé, então eram cristãos ali que já conheciam a verdade, receberam o ensino, o conhecimento da palavra, a doutrina. Então, eram homens e mulheres ali que João estava escrevendo, que já tinham uma certa forma, uma certa intimidade com o Senhor. Eram homens e mulheres que já sabiam da verdade, e eles ouviam todos os dias ali, ouviam diariamente a palavra, a verdade do evangelho sendo pregada a eles diariamente. Então, João não está, né, é um ponto aqui que é bom nós destacarmos nesse texto, que João não está falando com nenhum bebê na fé, com nenhum novo convertido. Era crente já, que já estavam consolidados na presença do Senhor. Então, mas o contexto aqui vai destacar, né, que esses cristãos, nesta época, onde João estava aqui falando nessa carta dele, estavam sendo ali, sendo ali acorrelados, né, por ensinos de falsos mestres, de falsos profetas, de falsos pastores ali, líderes, que se levantaram, que o apóstolo João vai destacar, né. É bom aqui a gente citar que ele vai destacar no versículo 19, no versículo mais acima, no 18 e no 19, quem eram esses falsos mestres, quem eram esses que queriam enganar a igreja e da onde eles surgiram. Então, se a gente for ver aqui nos versículos 19, João, no versículo 18 até 19, ele vai dizer assim: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. E no 19, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram
dos nossos. Então, o que João está dizendo aqui? João está dizendo que esses que estão querendo enganar o povo de Deus eram os falsos, eram os anticristos, né? Conhecido como anticristo, e esses anticristos estavam surgindo de dentro da própria igreja. De dentro da própria igreja. E se nós colocarmos esse texto para os nossos dias atuais, não é diferente, não está sendo diferente. Onde está saindo os falsos mestres de hoje em dia, e onde estão saindo os anticristos? Que o anticristo, querido, não é só aquele figura lá de Apocalipse, mas anticristo é todo aquele que fala contra o Espírito Santo, vai contra o ensino de Cristo. Todo que vai contra o ensino de Cristo é considerado um anticristo. Então, hoje, no dia de hoje, não está sendo diferente. O povo está sendo enganado dentro da própria igreja, para o lado de dentro, não é lado de fora. Então, a luta nosso meio cristão está cada vez mais apertada, vamos dizer assim. Por quê? Porque o engano está saindo de dentro da própria igreja. Não está saindo de fora. Então, veja que a preocupação aqui não é o que vem do mundo, mas é o que está saindo de dentro da própria igreja, dentro da própria igreja de Cristo. Então, esses falsos mestres estão surgindo de dentro da própria igreja, estavam surgindo de dentro da própria igreja, e estavam trazendo um ensino que até parecia ser de Cristo, mas era um ensino totalmente distorcido para enganar os verdadeiros cristãos, aqueles que estavam caminhando no caminho que leva à vida eterna, né? Caminhando no caminho da palavra, caminhando segundo a vontade do Senhor. Então, a gente sabe como o diabo ele atua, a gente sabe como o inimigo atua. O inimigo ele vai utilizar ali uma verdade com várias outras mentiras ali envolvidas e misturadas para justamente iludir, né, aquele que não está ali, aquele que está despercebido, né? Então, veja que a importância de nós permanecermos na presença, porque aquele que permanece na presença, aquele que permanece na verdade, que é a palavra do Senhor, ele vai conseguir discernir aquilo que é de mentira. Então, aquele que conhece a verdade, né, sabe o que é de mentira. Então, é muito importante nós permanecermos nisso. Então, é exatamente esse o X da carta de João, que era essa a preocupação, na verdade, do apóstolo João para os irmãos ali da igreja primitiva, deles permanecerem. Por quê? Porque João sabia que se eles não permanecessem na unção, que é aqui já caracterizada com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, João sabia que eles estavam ali vulneráveis, eles iam ficar vulneráveis a ser enganados e assim se afastar da presença do Senhor. Então, um primeiro ponto aqui que eu gostaria de destacar com os meus irmãos aqui nesse texto o problema não era a falta de conhecimento, né? Era a permanência. Então, veja que essa carta de João aqui vai destacar que o problema desse povo, né, dos irmãos ali, não era a falta de conhecimento, porque eles conheciam a verdade, eles sabiam da verdade, mas era questão de permanência. Então, esses que estavam se levantando para se enganar o povo de Deus, não se levantaram ou não saíram da presença de Deus porque não tinham conhecimento. Muito pelo contrário, eles tinham conhecimento. O que eles não tinham era permanência naquilo, na verdade, né? Eles buscaram facilidades, buscaram atalhos espirituais, por isso saíram do caminho verdadeiro e foram para o caminho do engano. Amém? Então, aqui, João vai destacar aqui um ponto muito interessante. Amém? Ele vai dizer assim, João não está ensinando algo novo, né? Algo que a gente precisa destacar aqui, nesse primeiro ponto. João não está ensinando algo novo. Muito pelo contrário, ele está dizendo, vocês já receberam, agora só permaneçam. Então, João, quando diz assim, no versículo 24, que a gente leu aqui, que foi o primeiro versículo do nosso texto, ele vai dizer assim, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Então, João está dizendo, olha, vocês já têm o verdadeiro Espírito, que é o Espírito Santo, vocês já carregam a verdade. Então, é só permanecer. Não precisa mais fazer nada, é só permanecer. Ou seja, era uma questão de manutenção espiritual.
E é isso que muitos de nós hoje precisamos entender, né? Porque não basta só nós recebermos o Espírito, não basta nós só recebermos a unção, a presença do Senhor, é necessário nós permanecermos, é necessário uma manutenção diária. É necessário nós mantermos isso, nós cuidarmos disso. Por quê? Porque essa presença na qual nós foi recebida pode ser perdida, né? Porque senão João não faria sentido João falar para eles aqui, cuidem para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Então, se aquilo que eles receberam não fosse preciso de um cuidado, né, de uma manutenção, não faria sentido nenhum João destacar aqui a palavra cuidem, né? Cuidem. Se João diz que é para cuidar, é porque pode ser perdido. Se é para cuidar de algo, é porque tem a possibilidade de ser perdido. Então, isso, no nosso meio, na nossa geração de hoje, é necessário nós entendermos isso, porque muitos pensam que é como se aquela teoria lá, né, que muitos acreditam, né, que uma vez salvo, sempre salvo, e não existe isso. Não existe isso, né? A salvação, ela precisa ser mantida, ela precisa ser cuidada, ela precisa ter uma manutenção diária, né? Então, a questão aqui, nos dias de hoje, não é a ausência de acesso. Então, né, trazendo o texto aqui para o dia de hoje, o problema também, nos nossos dias, não é a ausência de acesso da verdade, acesso, né, ali à palavra de Deus, porque nunca houve, nos nossos dias de hoje, nunca houve tanto conteúdo sobre pregação, sobre conhecimento bíblico como nós temos hoje, com o avanço da internet, com as redes sociais. Então, hoje, qualquer um de nós podemos abrir o nosso celular, entrar nas redes sociais e ter acesso a cultos, até acesso a lives, até acesso ali a uns devocional, até acesso a vídeos ali, né, falando da palavra de Deus. Então, hoje nós temos muito isso. Então, o problema nos dias de hoje também não é falta de acesso à verdade, né? O problema é que muitos não querem permanecer. Muitos na nossa geração não querem permanecer na presença. Por que não querem permanecer, missionário? Porque permanecer exige renúncia, permanecer exige, né, perseverança, exige fidelidade, exige disciplina espiritual, exige muitas vezes o nosso próprio tempo. Então, muitos não querem isso. Nessa geração de hoje, muitos não querem renunciar para permanecer na presença. Muitos não querem perseverança. Muitos não querem fidelidade, né? Então, querem tudo mais rápido. Essa é uma geração que quer tudo mais rápido, quer tudo agora. É uma geração que vive no imediatismo. É uma geração que quer pedir a Deus uma oração, um milagre, uma cura, uma porta aberta e já quer que a porta se abra no mesmo dia, assim como na mesma hora que ele diz amém, ele já quer receber a bênção, ele já quer receber a porta aberta, e não acontece assim, né? Então, essa geração, ela quer velocidade, mas o reino trabalha com permanência. Essa geração, ela quer velocidade, mas o reino, ele precisa de permanência. O reino de Deus, ele exige de nós permanência. E é por conta disso, né, que muitos na nossa geração têm se perdido. Muitos da nossa geração têm deixado a presença de Deus. Muitos na nossa geração têm se enfraquecido espiritualmente. Por quê? Porque não querem pagar o preço que a permanência cobra, né? Porque só quem está firme na presença de Deus sabe o preço que paga, o preço de estar ali na presença do Senhor todos os dias, o preço de estar ali orando na madrugada, orando, buscando ao Senhor, tirando ali o seu tempo, que às vezes poderia estar com a sua família, estar ali buscando a presença de Deus. Nós mesmos aqui hoje, nessa reunião, neste culto, estamos aqui, que poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos estar aqui. Por quê? Porque nós sabemos o valor da permanência nesse lugar, né? O valor da permanência de permanecer na presença do Altíssimo, na presença do Senhor. Nós sabemos o valor, nós sabemos que vale a pena.
custa às vezes nosso tempo, custa muitas das vezes ali as nossas horas. E eu lembro que a nossa apóstola Larissa, ela sempre fala, né, sobre isso, né, a questão da nossa maior moeda, que é o nosso tempo. E realmente a nossa maior moeda hoje é o tempo, né? Porque se você for ver, na questão da oferta, vamos dizer assim, você for ofertar tempo ou ofertar o dinheiro, é muito mais fácil você ofertar o dinheiro do que você ofertar o seu tempo. É muito mais fácil você ofertar ali uma quantia do que você ofertar 1 hora orando, 1 hora buscando ao Senhor, né? Então, muitas pessoas não querem isso, muitas pessoas não querem pagar esse preço e não permanecem na presença de Deus. Ora, Jesus. Então, João aqui vai destacar justamente isso, né? Então, só para nós reforçarmos aqui uma referência bíblica, que está lá em João, capítulo 8, versículo 31, vai dizer assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem disse isso? Jesus. Então, Jesus diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, né, que para ser discípulo dele, né, não basta apenas conhecer o que ele fala, conhecer, né, daquilo que ele está falando, mas sim permanecer naquilo que ele está ensinando. Ou seja, não basta nós só conhecer o ensino de Jesus para nós sermos discípulos dele, mas sim permanecer nesse ensino. É isso que nós precisamos entender, né? Para nós verdadeiramente sermos conhecidos como discípulos de Jesus, nós precisamos permanecer no ensino dele, naquilo que ele ensina, nos seus mandamentos, naquilo que ele na palavra na qual ele ensinou, na qual ele deixou para nós, né? E hoje nós temos esse acesso, né? Hoje nós temos essa liberdade. Eu acredito que aí em muitos países, né, nós estamos vendo que muitos países aí não têm essa liberdade que hoje nós temos. A liberdade de nós abrirmos a palavra do Senhor e buscar a presença dele e estudar a palavra. Então, muitos hoje, né, em vários países por aí que não permitem, né, a palavra do Senhor, muitos não têm esse acesso, né? E quando tem, é de forma ali escondida, né, para não ser perseguido, ou muitas vezes para não ser preso ou morto. Então, hoje nós temos que aproveitar essa oportunidade, aproveitar essa liberdade que nós temos de ter o acesso à palavra do Senhor, e não só ter o acesso, como eu falei, mas permanecer nele, para assim nós sermos considerados verdadeiramente um discípulo de Jesus. Porque muitos querem ser discípulos, mas poucos querem permanecer na verdade. Poucos querem permanecer na palavra. Muitos querem carregar aquilo que o Senhor quer derramar, aquilo que o Senhor quer entregar na vida dele, mas não quer permanecer, né? Não quer ali cuidar, não quer ali ter a manutenção diária, que é o jejum, que é a oração, que é a consagração, para permanecer naquilo, e tem se perdido, e tem perdido esta presença. Quantos não estão aí pregando a palavra de Deus, não estão aí louvando, e muito bem, né? Louvando muito bem, pregando numa eloquência fenomenal, mas está sem a presença, está oco por dentro, está vazio por dentro. Por quê? Porque focou muito na questão ali, né, daquilo que ele está fazendo, do que na questão de permanecer, né, na presença de Deus. Então, o mais importante é nós permanecermos nessa presença, porque quem carrega esta presença, querido, ele tem algo diferente. A pessoa que carrega a presença tem algo diferente, né? Então, nós sabemos aqueles que carregam a presença daqueles que não carregam. Então, Senhor, e para nós sermos verdadeiramente os seus discípulos, nós precisamos permanecer. Amém? O segundo ponto aqui que eu queria destacar era que eu destaquei aqui, quem não permanece na verdade se torna vulnerável ao engano. Quem não permanece na verdade se torna vulnerável ao engano. É muito forte, né? Então, a pessoa que não quer permanecer, uma hora ela vai entrar em um lugar ali de vulnerabilidade, né? Um lugar ali que qualquer um pode entrar ali com uma palavra, com um ensino diferente e levar ela ali, induzir essa pessoa ao engano. E aí, quando essa pessoa ela
dá por si, ela já está muito distante da verdade, muito distante da presença do Senhor. Então, muitos têm se perdido, né, por ventos de doutrina, né? Muitos têm se perdido, né, por profetadas, né? Muitos têm se perdido ali, porque em vez de buscar na fonte, tem buscado em cisternas, né? Tem buscado ali em falsos profetas, né? Então, é necessário verdadeiramente nós sabemos o valor da permanência, porque senão nós vamos estar vulnerável ao engano, nós vamos estar vulnerável ao nosso adversário, amém? Então, o apóstolo João ele vai destacar essa questão de vulnerabilidade aqui, no verso 26, ele vai dizer assim, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos querem enganar. Então, no versículo 26, ele vai destacar aqui o intuito e aí o porquê dele ter escrito esta carta, né? Então, ele vai destacar aqui que foi por conta dessas pessoas que estavam ali querendo enganar os irmãos ali, os servos do Senhor. Então, João relembra que ele já possuía a verdadeira unção, o Espírito Santo, mas permanecer na unção tem um custo. Há um preço a ser pago para permanecer na intimidade, para permanecer na santidade, para permanecer discernindo o engano, né? Continuar sensível à voz de Deus. Então, muitos querem ter essa acessibilidade, muitos querem ter esse discernimento, mas não entendem que para alcançar isso precisa permanecer na presença, precisa pagar um preço, né? E muitos podem até dizer, Jesus já pagou o preço. Sim, Jesus já pagou o preço para nos salvar, Jesus já pagou o preço para nos libertar do pecado, mas a salvação que Jesus nos oferece, ela precisa ser mantida, ela precisa ter ali a manutenção, ela precisa ter um preço a ser pago, tá certo? Então é isso que essa geração ela não entende, é isso que essa geração ela não consegue entender, né? Esse valor. Então muitos querem a manifestação, mas não querem o processo. Quantos não querem a manifestação do Espírito Santo, né? Ali ser usado de forma poderosa e ali de tocar ali estender a mão e o Espírito Santo já se manifestar, a glória encher a casa, a igreja, mas não querem o preço que isso exige, né? Então, muitas pessoas têm visto ali, até muitos olham, né, ali pessoas ali sendo usadas pelo Senhor, né, muitos ministros sendo usados pelo Senhor e até fica se admirando, assim como eu já tive nesse lugar. Poxa, como aquele irmão é usado, como aquele irmão ali, o Senhor usa aquele irmão, né? Eu queria ter essa unção desse irmão, eu queria ter isso que esse irmão carrega. Aí, muitas das vezes, até as pessoas aqui, pode até ter alguém aqui que vê alguém sendo usado pelo Espírito Santo, pelo Senhor, e começa a se comparar, poxa, o irmão fulano de tal, ele até chegou até agora, há pouco tempo na igreja, já é muito usado pelo Senhor, e eu já estou há tanto tempo aqui, e o Senhor não me usa, o Senhor não fala comigo, e aí, às vezes, essa pessoa não entende, né, o preço que aquele ministro pagou para ter aquilo que ele tem, para carregar aquilo que ele carrega. Então, é isso que nós temos que ver. Em vez de nós vermos aquilo que está sendo manifestado, nós temos que ver perguntar o que aquele irmão tem feito, o que esse irmão tem pagado, qual o preço que esse irmão tem pagado para ele ter aquilo que ele tem, para ele carregar essa unção que ele carrega. É isso que é a pergunta certa. É essa que é a meditação certa que nós temos que trazer para nossas vidas nos dias de hoje. É nós, em vez de nós nos compararmos, é nós perguntar o que ele tem feito, que eu preciso fazer também. Qual o posicionamento que ele se posicionou para que eu tenha que me posicionar também, para que eu possa alcançar, né, e carregar essa unção que ele carrega. Então, isso é algo muito necessário em nosso meio nos dias de hoje. Né? Então, só mais para fortalecer esse segundo ponto, eu quero trazer aqui uma referência que está em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, aqui há um destaque de mais uma fala de Jesus, onde Jesus fala: se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E o que eu acho interessante dessa passagem é que a permanência verdadeira unção precisa ser diária, né? Porque Jesus vai dizer aqui, ó, tome cada dia a sua cruz, ou seja, todos os dias nós precisamos permanecer. Todos os dias nós temos que descer à casa do oleiro. Todos os dias nós temos que buscar o Senhor. Todos os dias nós temos que ter essa intimidade. Todos os dias nós temos que buscar o alimento, o pão vivo, que é a palavra do Senhor. Por quê, querido? Porque se você for ver, e nós levarmos para o lado físico, o alimento que você se alimentou hoje, o almoço que você se alimentou hoje, não vai ser necessário para te sustentar até amanhã. Vai ser preciso você se alimentar mais uma vez. A mesma forma é o alimento espiritual. Muitos pensam que é só receber a presença de Deus uma vez só, querem buscar o Senhor uma vez ao mês, uma vez ao ano, ou quando precisa, ou quando está em alguma luta, ou quando está em algum deserto, e pensam que essa experiência que ele vive ali com Deus, pensa que vai manter a sua vida espiritual. Nós temos que destravar isso, nós temos que distorcer isso. Por quê? Porque tem muitos vivendo somente de experiência com Deus, vivendo de experiência em eventos evangélicos, em congressos, né? em eventos ali com o Senhor. Então, muitos têm vivido de eventos, né? Muitos têm vivido ali, né, de momentos com o Senhor, mas nós temos que entender que é necessário nós nos alimentarmos diariamente, é necessário nós pegarmos a nossa cruz, negarmos a nós mesmos todos os dias, porque senão Jesus dizia assim, olha, vocês tomem, né, sigam, se quiserem seguir a mim, tome a sua cruz uma vez ao mês, uma vez ao ano. Não, ele não disse isso, ele disse, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, há uma importância de uma permanência diária, há uma importância de um alimento diário, né? Porque assim como a salvação pode ser perdida, a unção verdadeira também pode ser perdida, como eu falei aqui. Assim como a salvação pode ser perdida, a unção verdadeira que Deus nos dá através do Espírito Santo também pode ser perdida se nós não permanecer, se nós não alimentarmos o nosso espírito. Porque muitos alimentam somente a carne e não alimentam o espírito. E o espírito fica fraco. Querido, para nós termos um espírito fortalecido, é necessário nós nos alimentar ele. É necessário nós alimentarmos o Senhor. Como nós alimentamos o nosso espírito? Através de louvores, através da palavra, através de pregação, através, né, ali de jejum, de oração, através de busca diária. Né? Então, eu aprendi isso, né? E eu tenho... Todos os dias, seja o que eu for fazer em casa, né? Eu estou fazendo alguma coisa aqui, ajudando a minha esposa ali, lavando uma louça, fazendo alguma coisa assim diariamente da casa. Eu estou ali ouvindo louvor, eu estou ali falando em línguas, eu estou ali louvando o Senhor, buscando o Senhor. Por quê? Porque eu entendo a importância da permanência, né? A importância e a sede que o meu espírito tem do alimento espiritual, e nós temos que entender isso e trazer isso para nossas vidas diárias, porque nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, né? Nós precisamos nos fortalecer. Se você quer vencer a sua carne, se você quer vencer os desejos, os pecados que você tem enfrentado, você precisa entender que se seu espírito estiver fraco, você não consegue vencer esse pecado, você não consegue vencer essa tentação, você não consegue vencer esse desejo que te atormenta todos os dias, que vai ali, ó, bate na tua porta e te entrega ali um prato de lentilha para que você caia. Para você vencer isso, você precisa se alimentar da palavra do Senhor, você precisa se alimentar da presença, alimentar o teu espírito. Glória a Deus. Aleluia. Então, o terceiro ponto que eu destaquei também nessa passagem, ele diz assim, muitos estão trocando a verdadeira unção por algo falso. E é interessante que este ponto em especial foi o que Deus ministrou no meu coração no dia que ele me deu essa palavra. Eu estava aqui, né, nesse mesmo lugar aqui no quarto, buscando ao Senhor no meu dia de devocional,
e ele me deu essa palavra, e sabe quando você lê um texto, e você leu esse texto, mas esse texto, no dia que você leu, teve algo diferente. E é isso que é maravilhoso da palavra do Senhor, porque ela é uma palavra viva, ela é a palavra que se renova todos os dias, né? Você pode até ler um texto agora, se você for ler de novo esse texto já vai ministrar de uma forma diferente no seu coração, já vai ministrar de uma forma diferente na sua vida. E foi assim quando eu li esse texto. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo ele me fez olhar esse texto de uma forma diferente. E ele me trouxe justamente esse ponto aqui. Muitos estão trocando a verdadeira unção, que é o Espírito Santo, por algo falso, por algo superficial, por algo que vai acabar, né? Por algo que não tem a mesma importância que o Espírito Santo tem para nossas vidas. Então, o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração? Que muitos têm traído o Espírito Santo. Foi esta a palavra. A palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração quando eu li essa passagem foi de traição. Muitos têm traído o Espírito Santo por falsa unção, né? Muitos têm traído o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo trouxe isso no meu coração, né? Eu senti, né, algo muito forte. Ele fez eu sentir a dor que ele estava sentindo por ser traído, né? Por ser traído. Então, eu senti a dor do Espírito Santo por ele ser traído, porque ele estava sendo traído. Muitos têm traído o Espírito Santo, querido. Muitos têm deixado o Espírito Santo e indo atrás de profecias, indo atrás de palavra, indo atrás de portas abertas, indo atrás de... Não estou dizendo que isso não é errado. Muitos querem bênçãos, muitas coisas Deus ele quer nos abençoar, mas o ponto é aonde você está buscando. Aonde você está buscando a unção? Aonde você está buscando a presença de Deus? Né? Esse é o ponto. Esse é o ponto que nós temos que estar alerta. Esse é o ponto que nós temos que estar, né, totalmente atentos. Né? Porque muitas vezes, muitas pessoas, em vez de pagar o preço e buscar por conta própria aquilo que o Senhor quer falar para o coração delas, a revelação que Deus tem para elas preferem buscar e terceirizar esse posicionamento que era elas que tinha que ser feito. Muitas das vezes nós terceirizamos algo que nós mesmos tínhamos que fazer, algo que era da nossa parte, da nossa responsabilidade, nós terceirizamos. Nós vamos buscar revelação ali no pastor tal, nós vamos buscar revelação no profeta ali, e aí que mora o perigo, porque é nesse ponto que as pessoas são enganadas, é nesta hora que as pessoas são levadas ao engano, né? Por quê? Porque não querem buscar verdadeiramente a palavra de Deus, não querem pagar o preço para permanecer na presença e acabam buscando falsos ensinamentos, acabam sendo levados por qualquer vento de doutrina. Então, muitos têm traído o Espírito Santo neste ponto. Aí você pode até dizer, mas não tenho traído o Espírito Santo, mas nas poucas, nas atitudes ali, nas pequenas atitudes que a gente trai o Espírito Santo. Né? Então, quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu senti muito forte ali a dor da traição. Né? E eu me lembro que eu comecei ali a orar ao Senhor e comecei a chorar, me derramar em lágrimas, eu comecei a pedir perdão para mim mesmo, primeiramente, para mim mesmo, na minha casa, e comecei a pedir perdão, né, para a igreja, para os irmãos, para essa geração de hoje. Senhor, me peço perdão, Espírito Santo, por essa geração. Eu te peço perdão por esses que estão te traindo, por esses que estão te trocando, Espírito Santo, por falsas doutrinas, por algo falso, Senhor, porque não queres permanecer, porque não queres buscar a tua presença, porque não queres pagar o preço de permanecer na tua presença. Então, eu comecei ali a pedir perdão, e eu senti algo muito forte ali do Senhor, né, levado a esta palavra nesse texto. Então, é exatamente isso que João vai dizer aqui no versículo 27, ele diz, a unção que vocês receberam dele. Então, essa unção, se você for ver, em outras versões, vai dizer que vai apontar para o Espírito Santo. Né? Então, Deus revelou algo muito forte a pessoas
trocando a verdadeira unção do Espírito Santo por substituições espirituais. Quantos não têm trocado a verdadeira unção que tem no Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo nos dá, por substituições espirituais, por algo superficial? Então, trocam presença por performance. Muitos trocam intimidade por aparência. Muitos trocam verdade por emoção. Muitos trocam o Espírito Santo por entendimento espiritual. Então, hoje, querido, tem muitos aí vivendo de performance, vivendo de máscara, né? Muitos ali têm agido ali, né? E até parecem que estão sendo usados, né, na presença do Espírito Santo, mas na verdade não. Quantos não estão na presença do Senhor mascarados, sendo quem não são, né? Agindo de forma que não verdadeiramente não é, né? Então, é por isso que nos nossos dias de hoje, o dom do discernimento de espírito tem sido tão crucial, né, para o cristão. Então, se há um dom ali, todos os dons, né, é importante, mas o dom do discernimento de espírito nos dias de hoje, nos dias que nós estamos vivendo hoje, está sendo cada vez mais importante nós buscarmos esse dom. Está sendo cada vez mais importante nós buscarmos esse dom. Por quê? Porque há muito engano. Há muitas pessoas ali sendo que não são, e aí às vezes é até difícil nós separar o que é verdadeiro e o que não é, né? Hoje nós temos aí o avanço da tecnologia, a IA, né? A inteligência artificial. Hoje nós olhamos coisas nas redes sociais que a gente jura que é verdade e na verdade não é. É um engano, é algo falso. Então, querido, é algo muito sério, é um alerta muito sério, porque esse alerta que está aqui na carta de João, que nós acabamos de ler, vale também para os nossos dias de hoje. E eu até digo que vale muito mais para o dia de hoje do que na época que João ali escreveu essa carta para a igreja, né? Então, nós precisamos estar alerta, nós precisamos buscar o dom do discernimento, nós precisamos permanecer na presença, permanecer no que é verdadeiro para que nós conseguimos discernir, porque se você não permanecer no que é verdadeiro, como que você vai discernir, como que você vai saber se algo é falso, se algo vem do Senhor ou não? Porque eu acho que uma das maiores dificuldades de muitas pessoas, não só de quem é novo convertido, mas de até que pessoas que já estão consolidadas na presença do Senhor, é discernir a voz do Espírito Santo, é discernir a voz de Deus. Será que é Deus que está falando comigo? Será que é o Senhor que tem falado comigo? E muitas das vezes o Senhor está falando ali, né, com a pessoa, está dando ali o discernimento, está dando ali a direção, aí a pessoa fica estagnada por não saber discernir o que é do Senhor, o que não é, né? Então, por que não consegue discernir? Porque muitas das vezes essa pessoa está vivendo ali superficial espiritualmente, não quer pagar o preço, né, de permanecer, não quer ali buscar a verdade, né, a intimidade. Porque, querido, a palavra de Deus vai dizer, Jesus vai dizer, que ele é o pastor das ovelhas, e as ovelhas reconhecem a sua voz. As ovelhas reconhecem a voz do pastor, né? Aonde o pastor pode estar em qualquer lugar que ele estiver. Quando a ovelha escuta, né, já trazendo ali para a questão ali física, ali na questão de rebanho de ovelhas, quando a ovelha escuta a voz do pastor, ela vai direto onde ele está. Por quê? Porque a ovelha, ela sabe, ela conhece, ela consegue discernir. Mas por que ela consegue discernir, missionário? Por causa da convivência que essas ovelhas têm com o pastor dela. E da mesma forma, Deus quer essa convivência, que nós temos essa convivência com Ele, essa intimidade com Ele. É isso que nós temos que entender. Nós temos que buscar a intimidade com o Senhor, permanecer na intimidade, porque quando nós permanecemos na intimidade, quanto mais nós conhecemos o nosso pastor, mais nós vamos conseguir discernir a voz dele, mais nós vamos conseguir discernir aquilo que vem dele, ou aquilo que não vem dele. né? Então, nós não vamos estar mais vulneráveis ao engano. Por quê? Porque muitos têm ficado vulneráveis ao engano, porque justamente não querem ter uma vida de intimidade, não querem conhecer o Senhor.
Eu tenho total certeza no meu coração, se você aqui é casado, é casada, ou se você aqui, né, tem o seu pai ainda, sua mãe viva, você, se tiver num lugar de olhos, se você tiver de olhos vendados e tiver num lugar com muitas pessoas e você escutar a voz da sua mãe ou a voz do seu marido ou da sua esposa, eu tenho certeza que você vai saber discernir. Eu tenho certeza, essa voz aqui é da minha mãe, essa voz aqui é do meu pai, essa voz aqui é do meu esposo, essa voz aqui é da minha esposa. Por quê? Porque você tem intimidade com essa pessoa, porque você tem intimidade. E da mesma forma o Senhor quer isso para nós, que nós construímos isso, que nós possamos nesta noite entender a importância de permanecer, a importância da intimidade, de nós construirmos uma intimidade com o nosso Senhor, de nós construirmos nessa intimidade com o nosso pastor. Aleluia! É isso, o Senhor tem falado ao seu coração nesta noite. Volta à intimidade, volta a permanecer enquanto é tempo, volta que é o lugar de intimidade ao qual você buscava o Senhor, no qual você se derramava na presença dele. Você precisa buscar, querido, você precisa retornar o caminho de volta, na permanência. Porque assim como o Senhor nos conhece, querido, Ele deseja também que nós conhecemos a Ele também. Assim como o Senhor nos conhece, Ele deseja também que nós termos um conhecimento dEle. Assim como Ele quer nos relaciona conosco, Ele quer que também nós se relacionamos com Ele, querido. Porque muitas das vezes, querido, muitas pessoas pensam e entendem que só existe a parte de Deus, é só Deus que tem que falar comigo, é só Deus que tem que vir até mim. Não, querido, há uma via de mão dupla. Deus, ele deseja ter um relacionamento conosco, mas ele precisa que nós também desejamos ter esse relacionamento. Ele deseja também que nós que nós nos colocamos nesse lugar de relacionamento, nesse lugar de permanência. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! O Senhor tem falado ao seu coração nesta noite. Então, querido, algo muito forte também aqui, que a gente pode destacar, né, que o falso pode impressionar por um momento. Olha que importante. O falso pode até impressionar por um momento, mas só a verdadeira unção sustenta alguém na verdade. O falso pode até impressionar ali naquele momento que ele está ali ministrando, né? Mas somente a verdadeira unção sustenta alguém na verdade. A verdadeira unção, qual é a verdadeira unção? O Espírito Santo. Só o Espírito Santo que nos sustenta na verdade. É o Espírito Santo que nos mantém na palavra. É o Espírito Santo que nos mantém na presença. Porque você tem insistido em viver distante do Espírito Santo? Porque você tem insistido em viver distante da presença do Espírito, da verdadeira unção? O Espírito Santo fala para você: eu tenho saudade de ti, eu tenho saudade da intimidade que você tinha comigo, do relacionamento que você tinha comigo, porque você tem insistido em viver distante da minha presença, diz o Senhor. O Senhor tem falado nesta noite. O Senhor está falando nesta noite à sua igreja. O Senhor está falando aos seus nesta noite. Jeremias capítulo 2, versículo 13 vai dizer: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Sabe o que Jeremias está dizendo? Que o povo de Deus deixou a verdadeira fonte para cavar cisternas rachadas que não mantêm água, que não retêm a água. Aleluia! E muitas das vezes nós fazemos isso, nós deixamos a verdadeira presença, aonde está ali a fonte da água viva, para nós cavarmos com as nossas próprias mãos cisternas rachadas, cisternas que vão até por algum momento
ter ali a água, mas vai passar o tempo que aquela água vai sair, vai secar, porque não se mantém. Quem está fora da fonte verdadeira não consegue se manter. Quem está fora da presença do Espírito não consegue se manter de pé, querido. Se você deseja se permanecer de pé na presença de Deus, entenda uma coisa: é necessário você permanecer, é necessário você se manter na presença do Espírito, na presença do Altíssimo. E o Senhor te fala nesta noite: volta a permanecer, volta à minha presença, volta ao meu relacionamento que eu tenho contigo, diz o Senhor. Aleluia, querido. Senhor, agora já entrando para finalizar, um ponto que eu queria destacar aqui com os irmãos aqui é: permanecer em Cristo é o que nos mantém firmes. Permanecer em Cristo é o que nos mantém firmes, querido. Eu tenho certeza aqui que cada um de nós aqui temos algum ali testemunho do que já viveu na presença do Senhor, das lutas que já passou na presença do Senhor, né? E eu tenho toda a certeza que se eu te perguntar aqui hoje o que te fez permanecer, mesmo depois de tanta luta, eu tenho certeza que você vai dizer: foi a presença do Senhor comigo. Foi a presença do Senhor, foi por causa da presença do Senhor que estava comigo que eu consegui permanecer, que eu me mantive de pé. Querido, hoje eu tenho um grande testemunho de vida que, em nome de Jesus, se um dia Deus me der outra oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente, eu queria trazer esse testemunho, né? Que o Senhor me livrou da morte, né? Ele me livrou da morte. Vai fazer agora 5 anos, né? De um acidente que eu tive de trabalho com fogo, né? Com álcool, né? E hoje eu tenho mais de 50% do meu corpo lesionado por conta desse acidente. E eu posso dizer para você, eu passei 28 dias internado na UTI, 28 dias internado, 28 dias na beira da morte, 28 dias ali no vale, no deserto, que só eu e Deus sei o que eu passei, só eu e Deus sabe, né, do que eu vivi nesses dias ali naquela UTI, naquele quarto de hospital. E eu posso te afirmar, querido, se hoje eu estou aqui, não foi por conta da minha força de vontade, não é porque eu sou mais bonito que você, não. É porque o Senhor, a presença do Senhor me manteve de pé. Foi a presença do Senhor que me sustentou. Então, querido, por que você quer se sustentar em outras presenças? Por que você insiste em se sustentar em unção falsa, em areia movediça? A areia não sustenta ninguém. O que sustenta um cristão é a rocha inabalável que é o Senhor Jesus, é a presença do Senhor. Certa feita, o Senhor Jesus ele vai dizer uma parábola que vai dizer que um homem, aleluia, um homem ali que edificou essa casa na areia, e o outro homem que edificou essa casa na rocha, e o Senhor Jesus vai dizer que veio ao mar, que veio as ondas, veio os ventos, derrubou aquela casa que estava sustentada na areia, e grande foi a sua queda, mas aquele que edificou a sua casa na rocha, veio o mar, veio o vento, veio a tempestade, mas a casa se manteve de pé. Por quê? Porque estava firmada, estava alicerçada na rocha que é o Senhor Jesus. É esse o valor, querido, da permanência. O preço é alto, mas vale a pena. Vale a pena permanecer, perseverar. Sabe por que vale a pena, querido? Não é só porque o Senhor vai nos manter firmes aqui nessa terra, mas é porque nós temos uma promessa, e essa promessa, João ele vai destacar também aqui nesse texto no qual nós lemos, que é a vida eterna. É a vida eterna.
Por isso vai valer a pena. É por isso que vale a pena permanecer na presença. É por isso que vale a pena pagar o preço. É por isso que vale a pena você descer na madrugada. É por isso que vale a pena você orar. É por isso que vale a pena você jejuar. É por isso que vale a pena você pagar o preço que necessita para permanecer na presença. Porque um dia, querido, nós iremos nos encontrar no céu de glória com o Senhor. Um dia essa promessa vai se cumprir, vai se concretizar, quando o Filho do Homem voltar para buscar a sua igreja, e ali nós vamos nos encontrar com o corpo glorificado, adorando assim como os anjos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena permanecer. O Senhor fala com sua igreja nesta noite. Aleluia, aleluia. E para concluir, querido, o grande clamor de Deus para essa geração é: volte a permanecer, volte à permanência. Esse é o grande clamor de Deus para essa geração de hoje, para nossas vidas nessa noite. Volte a permanecer, permaneça na palavra, permaneça na verdade, permaneça na presença, permaneça na unção verdadeira que é o Espírito Santo, mesmo que isso te custe tudo, porque eu vou te dizer uma verdade aqui: a unção vai te custar tudo, a unção custa tudo de você, a unção vai te cobrar tudo, mas vai valer a pena, querido. Vai valer a pena pagar esse preço para permanecer na presença do Senhor. Aleluia! E eu gostaria de encerrar e finalizar essa mensagem trazendo uma responsabilidade para cada um de nós aqui esta noite. Eu gostaria de finalizar trazendo uma responsabilidade para nós que estamos permanecendo, para nós que estamos aqui hoje. Se você está aqui hoje neste culto, você já está nesse lugar de permanência. Você já está permanecendo no Senhor. E essa responsabilidade é que nós não vemos olhar para essa geração como muitos têm olhado. Porque eu vejo que muitos têm olhado para essa geração de hoje, querido, e têm declarado palavras de maldição, dizendo: essa geração não vai dar em nada. Essa geração é daqui para pior. Essa geração é a pior que já teve. E está repreendido essas palavras em nome de Jesus. Tem muitos que têm se levantado, em vez de interceder por essa geração, têm falado palavras de maldição. Mas nós, querido, como cristãos, nós que estamos nesse lugar de permanência, é o nosso dever, a nossa responsabilidade, trazer a verdade, trazer aqui, como João estava trazendo para essa igreja, trazendo para a igreja ali primitiva, trazendo esse alerta de voltar à permanência, de voltar à presença, de dizer: olha, há um caminho certo, não é por aqui, é por ali. Olha, o Senhor tem algo muito melhor do que o mundo está te oferecendo, geração. Geração, você é escolhido, você é escolhida. Em vez de você se levantar com palavra de maldição para aquele irmão, talvez até para o teu vizinho, dizendo: esse não vai dar em nada, esse vai se acabar na droga, esse vai se acabar na bebida. Você tem que se levantar com uma voz profética na terra, dizer: ei, o Senhor te ama, querido. Ei, o Senhor tem uma vida nova para ti. É uma unção verdadeira para ti. Há algo muito melhor esperando para ti. Nós precisamos, como cristãos que estão na permanência, se levantar nessa geração e nesses tempos de hoje como uma voz profética e declarar que assim nova vida para essa geração, assim chance para essa geração, assim algo novo de Deus para essa geração. Aleluia! Nós não podemos apenas olhar, querido, o engano crescendo e ficar em silêncio.
Hoje, a igreja do Senhor tem somente observado o engano crescer dentro da própria igreja e tem ficado calado. Quantos não têm ficado calado, vendo as coisas acontecer dentro da igreja? Quantos não têm calado e não têm falado nada e visto as coisas erradas, visto as coisas ali acontecendo e não têm falado nada? Querido, quem se cala, consente. Se você, como um cristão que está na permanência, você que está posicionado em Deus, na verdade, você vê o engano crescendo, a geração, as pessoas ali da tua igreja, do teu ministério, se perdendo por alguém que se levantou com falsos enganos, com falsos ensinos, e você ficar calado, você está ali consentindo, você está ali concordando com aquilo que está acontecendo, mas você precisa se posicionar em voz profética e declarar: não, isso daí não é o que o Senhor Jesus ensina, essa não é a verdadeira palavra, essa não é a verdadeira unção que o Senhor tem para nós. Olha, isso está errado. Começa a se posicionar, igreja, começa a se posicionar como voz profética, começa a se posicionar como homem e mulher do Senhor na terra. O Senhor espera isso de nós, querido. O Senhor espera isso de nós, e há um povo aí sedento, há um povo que está sedento da palavra, há um povo que está sedento da verdadeira unção. Aí esse povo, querido, não vai ser alcançado para aqueles que estão no mundo, eles têm que ser alcançados por nós que conhecemos a verdade, somos nós que carregamos a presença do Espírito Santo, querido, é nós que carregamos a verdadeira unção, e nós que temos essa responsabilidade de passar isso em diante. A palavra vai dizer: como crerão se não há quem preguem? Como ouvirão se não há ninguém para ir? Nós estamos aqui num culto de nações, um culto para nações, um culto para vidas. Eu creio em todo o meu coração que há uma geração que será alcançada através daquilo que nós carregamos, através da presença que nós carregamos, através da verdadeira unção que nós carregamos, não porque nós somos alguma coisa, não, mas porque aquilo que tem em nós, é por causa daquilo que tem em nós, que é a presença do Espírito Santo, que é a presença do Senhor. Nesses últimos dias, querido, sabe o que Deus tem me revelado? Sabe o que Deus me revelou um dia muito forte? Ele me revelou algo muito forte, que Ele está levantando um povo que vai carregar uma unção de fogo, uma unção que purifica, e esse povo irá purificar essa geração que vai viver esse avivamento que o Senhor derramará na terra. Essa última chuva que será derramada na terra vai ser derramada a uma geração que vai ser purificada por um exército que o Senhor está levantando nesses dias, que carrega a unção de fogo, que carrega uma unção genuína, que carrega uma unção que purifica. E eu creio que esse povo, esse exército somos eu e você. Nós fazemos parte desse exército, nós fazemos parte desse povo. Se você não sabe quem você é, começa a se posicionar, querido. Começa a buscar a sua identidade, porque você é nação santa, é povo adquirido, nação eleita. Há uma unção sobre a tua vida, uma unção que purifica vidas, uma unção que liberta, uma unção que restaura. E o Senhor manda te dizer nesta noite: eu não sei quem precisa ouvir isso, mas o Senhor diz para você nesta noite: há um povo sedento esperando por aquilo que você carrega, esperando por uma palavra sua, esperando, sedentos para ouvir algo da tua boca, para ouvir aquilo que o Senhor carregou, aquilo que o Senhor derramou sobre a tua vida. Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, querido. Quem permanece na verdade recebe também uma responsabilidade.
carrega luz, discerne, alerta, desperta os que estão perdidos no engano. Então essa é a nossa responsabilidade, despertar quem estão perdidos, despertar quem estão enganados. Foi isso que Jesus veio para trazer a luz, Jesus veio para trazer e para tirar aqueles que estão na treva, para trazer para a verdadeira luz, tirar aqueles que estavam vivendo no engano e viver na verdadeira unção, e viver na verdadeira palavra. E essa também é a nossa responsabilidade. Se nós somos cristãos, e cristãos significa pequenos cristos, se nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus, nós precisamos nos posicionar nessa responsabilidade, nós precisamos atuar dentro dessa responsabilidade, que é o quê? Despertar os que estão perdidos no engano. Trazer aqueles que estão no mundo para a presença do Senhor. Trazer aqueles que estão nas trevas para a presença do Senhor. Ah, mas é alguém que me enganou. É alguém que falou mal de mim. É alguém que me maltratou, que me enganou, que me entristeceu. Não importa, querido. Não importa. O Senhor, a palavra do Senhor vai dizer, Jesus vai dizer que nós precisamos agir dentro do amor. Nós precisamos ali entregar a nossa, se alguém bater do seu lado da sua cara, de entregar a outra face, não é isso? Então é esse posicionamento que Jesus espera de nós, é esse posicionamento, porque muitas das vezes o Senhor vai pedir para você falar algo da palavra dele, para justamente essas pessoas que te maltrataram, essas pessoas que te humilharam, essas pessoas que te enganaram, que te entristeceram, que te traíram. E não é fácil, querido, você chegar e dizer Jesus te ama para alguém que fez alguma coisa contra ti. Não é fácil você chegar e dizer, olha, falar ali uma palavra de amor, derramar uma bênção sobre a vida dessas pessoas. Não é fácil, querido, mas isso fala mais sobre você do que a outra pessoa. É a mesma coisa do perdão. O perdão não é sobre aquele que nos maltratou ou fez algo contra nós, mas ele vai falar sobre nós mesmos. O perdão, quando nós liberamos perdão, vai falar mais sobre nós do que a outra pessoa. Aleluia! Então é isso, querido, é esse posicionamento que o Senhor quer de nós. Então aqui, só para encerrar, Romanos capítulo 13, versículo 11, a palavra de Deus vai dizer, é já a hora de despertarmos do sono. Já chegou a hora, querido, de nós despertarmos do sono. Não temos mais tempo de estar dormindo, não temos mais tempo de brincar, né, de servir ao Senhor, não temos mais tempo de brincar, de ser crente ou não ser, de estar em cima do muro. Na verdade, nós nunca tivemos esse tempo. Nós nunca tivemos esse tempo. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Jesus está muito breve de buscar a sua igreja. Está muito breve de buscar a sua eleita. E nós precisamos não estar dormindo, mas estar atentos e posicionados. Jesus, quando ele vier, ele vai querer achar uma igreja, não uma igreja dispersa, não uma igreja no engano, não uma igreja vivendo de superficialidade, mas uma igreja posicionada nele, uma igreja atenta, uma igreja adornada. Porque quem tiver com as vestes sujas não vai fazer parte do banquete, não vai fazer parte do não vai fazer parte das bodas do Senhor. É necessário, querido. E sabe algo muito importante, interessante? As nossas vestes são purificadas no lugar de permanência. Porque é no lugar de permanência que nós choramos, que nós nos rasgamos na presença do Senhor, que nós mostramos as nossas falhas, nossos pecados, que nós nos humilhamos perante o Senhor. E quando tu está ali se humilhando, e quando você está ali buscando, e quando ali você está se aquebrantando no Senhor, o sangue do Cordeiro está limpando, purificando as suas vestes. Não é à toa aquilo que tu está fazendo para o Senhor. Não é à toa as suas noites de sono perdidas,
perdida para buscar o Senhor. Não é à toa, querido. Aquilo que tu está pagando, o preço que você está pagando na presença do Altíssimo, não é à toa. As suas vestes estão sendo purificadas, estão sendo preparadas para o grande dia, para o grande banquete. E esse banquete é para todos nós. Este banquete é para todos nós. Mas aqueles que estiverem permanecendo na presença, eles sentarão na mesa. Leve isso para o seu coração. Aqueles que permanecerem na presença vão sentar na mesa do banquete, vão sentar na mesa do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Aleluia. E essa geração precisa de despertamento, querido. Essa geração precisa de despertamento. Nós temos visto uma geração que está cada vez mais ali sendo dispersa, né? Sendo ali atraída por facilidades. Nós temos visto cada vez mais uma geração sendo ali, vivendo uma vida de superficialidade, uma vida de estar ali se comparando, né? Então, nós precisamos trazer essa geração para o despertamento, para ser despertada, né? Então, nós temos essa responsabilidade de despertar essa geração, de tirar essa geração ali do engano, né? Então, tem muitos hoje nessa geração, quantos não têm perdido o seu tempo, né, na rede social? Quantos não têm perdido o seu tempo no celular? Quantos não têm perdido o seu tempo ali buscando coisas que não vão servir de nada para o seu espírito? Então, essa geração ela precisa de despertamento e precisa de pessoas que não negociam a verdade. Precisa de discípulos que permaneceram no princípio. E esses discípulos somos eu e você. Essas pessoas que permaneceram na verdade que essa geração precisa, somos eu e você. Somos eu e você que carregamos essa verdadeira unção, essa verdadeira palavra, essa verdade que não só liberta, mas ela transforma, ela renova, ela fortalece. Aleluia, louvado seja Deus. E eu creio que Deus está levantando uma geração que não apenas permanecerá na verdadeira unção, mas despertará aqueles que estão presos no engano. Eu creio com todo o meu coração que o Senhor está levantando uma geração que não só vai permanecer na presença dele, mas vai despertar outros que estão vivendo também no engano, que estão vivendo na superficialidade espiritual. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que esta palavra fale com o seu coração. Eu espero que o Senhor esteja falado com o seu coração nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus. Eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado no seu coração o valor da permanência, a importância de estar neste lugar, que é permanecer na presença do Senhor Jesus. E eu, desde já, quero agradecer a oportunidade, agradecer novamente as pastoras aqui pela oportunidade de estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Para mim é um privilégio fazer parte aqui desse grande projeto, de estar podendo servir de alguma forma para esse grande projeto. Que o Senhor continue abençoando esse projeto, que o Senhor continue abençoando a cada culto, que o Senhor continue abençoando a cada um aqui presente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Amém, amém, missionário Paulo. Ixi, meu Jesus Cristo, minha voz, como é que tá? Glória a Deus. Eu creio que Deus vai te usar muito ali em Brasília. Eu creio que o projeto que o Pai tem para vocês ali naquele lugar é muito grande. Porque é hora, o Senhor está pedindo um reforço lá para Brasília. Manda reforço para cá. E vocês estão indo para lá. Eu creio que a obra vai ser grande ali na vida de vocês. Poderosa palavra. Tive um problema aqui muito grande. O inimigo tentou aqui tirar todas as maneiras que eu não ouvi essa palavra, mas glória a Deus. O Senhor me deu graça. E a palavra poderosa, realmente, para se manter na presença é difícil. Não é, no começo não é fácil buscar, é fácil você começar. Agora, se manter na presença, que não é fácil.
muitos caem, muitos estão ali se perdendo com as coisas desse mundo, mas são poucos, ele mesmo fala, são poucos aqueles que vão passar pela porta. Eu ouvi numa última pregação, eu falando até para a pastora Alexandra, de um pregador muito usado, ele dizendo que ele teve uma visão do arrebatamento, e o Senhor mostrou para ele as dores que a igreja vai sofrer nos últimos tempos, quando o arrebatamento acontecer. O Senhor permitiu que ele sentisse o coração das pessoas que iriam ficar. E ele falou que teve a visão das igrejas, que uma igreja com 100 membros, 10 iriam subir e 90 iriam ficar. Aí ele teve a visão com 200 pessoas, 50 iriam subir e 150 iriam ficar. Então, pouquíssimas pessoas vão subir e a maioria vai ficar. Então, viu pessoas correndo atrás de pastores que ficaram também com um ódio no coração porque começaram a julgar, que ficaram também por causa do pastor. Então, às vezes as pessoas se apegam muito daquilo que o outro está carregando. Às vezes as pessoas deixam de buscar para poder, fulano tá orando por mim, fulano tá jejuando por mim. Aí fica só buscando aquilo que o outro já está fazendo e não vai buscar. Aquela parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 não eram loucas. Só que todas elas tinham óleo, Só que as prudentes estavam com as lamparinas cheias e as outras não. Então, quando elas foram buscar, já era tarde demais. O que é o óleo? É intimidade. É você estar ali buscando a presença de Deus, porque a presença não é transferível como a unção. A unção você pode transferir, a presença não. Então, foi muito forte a palavra de hoje. Foi edificante para a minha vida. E realmente a gente tem que nos apegar todos os dias, pedir a Deus que Ele venha nos dar graça, porque aqui na Europa, missionário, não é fácil. Não é fácil de estar buscando todos os dias. É muita luta, muita prova. Correria muito do dia a dia. E a gente está aqui no deserto, passando no deserto, uma ajudando a outra. E o Senhor vai nos dando graça. Mas glória a Deus que o Senhor nos deu pessoas maravilhosas que estão junto conosco, que estão andando conosco, para nos segurar a mão e nos puxar. Porque não é fácil. Eu queria muito poder estar no Brasil, vivendo o que Deus está derramando aí. Porque aqui é terra seca. Aqui a gente não vive o que a gente vive no Brasil. A gente tem que ralar para buscar a presença não, mas buscar um pouco daquilo que o Senhor tem, porque a presença a gente pode buscar no nosso quarto. Mas é difícil a gente querer estar no meio do povo de Deus, no meio do avivamento de Deus. Mas foi aqui que Deus me colocou. Foi ali que Deus colocou a pastora Alexandra, a pastora Andréia, a irmã Sônia. Então, cada um tem seus pontos onde Deus trouxe. E a gente tem que fazer a diferença. Amém? Muito lindo o seu trabalho também. Primeiro trabalho que eu vejo assim que você fazendo com homens. Aí, pastor Rogério, missionário Paulo, ele faz um trabalho com homens. E é muito lindo você estar ajudando as pessoas a buscarem mais da presença de Deus. Pastor Alexandre, eu não vou mais esforçar muito minha voz, não, porque eu estou quase sem fala. Amém, glória a Deus. Sabe o que o missionário Paulo estava ministrando? Eu vi assim uma ministração evangelística, né? O missionário Paulo, ele tem uma unção de evangelista poderosa. Carregar a unção de Filipe, né? Oh, aleluia! É os Filipe deste tempo, né? Aleluia! Muito lindo, porque a gente vê o amor dele, que ele tem por essa geração, né? Deus vai lhe usar, assim, como evangelista. O que eu vejo é que você está sendo usado como evangelista, né? E o seu chamado, talvez em Brasília, seja para os jovens, essa nova geração, né? E Deus vai lhe usar tremendamente, eu creio, né? Porque você prega
santidade, né? E eles precisam conhecer isso, né? Precisa conhecer que a gente tem que se limpar, né? Para chegar onde o Senhor quer nos levar, né? No banquete do Senhor, a gente tem que estar com as vestes brancas, limpas, em nome de Jesus. E realmente a permanência não é fácil. Não é fácil, como ele diz, tem muitos pratos de lentilha, verdade. A gente recebe muitos pratos de lentilha, principalmente aqui na Europa. Mas Deus, quando nos chama, Ele separa a gente. Ele separa, eu não sei nem explicar, mas eu tenho certeza que separou também pastora Fabiana, pastora Andréa, né, a pastora Sônia. Ele separa que a gente não consegue ter aquela amizade assim com as pessoas do mundo. É um negócio que a gente fica só na presença do Senhor. É como dizia a pastora Fabiana, só no óleo, né, pastora Fabiana? Então é isso. E buscar, né, o Senhor enquanto se pode achar o Senhor, né? E devemos ir para a presença do Senhor, ir para a igreja, buscar, porque tem muitas igrejas, você pode ir para muitas igrejas, mas nem todas as igrejas abrem portas para o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, eles querem limitar o Espírito Santo, e coisas que não deve acontecer isso, né? Que o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo tem que acontecer na nossa vida. Essa unção é que faz a diferença na nossa vida, né? E que permanece, né? Nos revelando a presença do Senhor, nos revelando o que o Senhor, né, tem para nós. Em nome de Jesus Cristo, né? E é isso, pastora Fabiana. O que eu deveria perguntar, né? O que eu estou com vontade de perguntar o missionário Paulo Henrique, e que eu sei que não é fácil, né? Você está fazendo igual Abraão. Você está aí em São Luís e o Deus manda você ir para outro lugar. Eita, Felipe também, não foi assim também. Olha aí como as conexões, né? Então, não é fácil, não. Também você tomar essa decisão, eu tenho certeza que foi muito difícil, mas se Deus está te levando, Ele assina, ó, esse cheque em branco está assinado pelo Senhor, né? Ele que vai lhe guardar, Ele que vai lhe proteger, Ele que vai soprar seu nome, Ele que vai colocar as pessoas para você, Ele que vai lhe colocar o local que você vai permanecer, né? Deus é fiel, Ele não faz nada pela metade. A obra do Senhor é completa, né? E é isso. E o que eu queremos também perguntar a você? Eu sei que você teve esse acidente que aconteceu com você, foi algo muito triste, né? Muito, muito doído, muito doloroso, mas o que foi? Você já conhecia Jesus antes de tudo isso acontecer? Ou foi, como a pastora Fabiana diz, foi pela dor ou foi pelo amor assim que você encontrou a presença do Senhor Jesus? Sim, antes do acidente, eu já conhecia Jesus, estava na presença do Senhor. E o mais forte assim foi que um dia antes do acidente eu estava cumprindo uma agenda, né, ministrando numa igreja. Estava ministrando a palavra numa igreja, eu me lembro, aqui mesmo no bairro onde eu moro, aqui em São Luís. E no dia depois, né, eu me lembro que foi uma segunda-feira, se eu não me engano, foi. Aí eu fui trabalhar. Né, foi justamente no dia do namorado, dia 12 agora, vai fazer 5 anos. Aí foi nesse dia, no dia depois do que eu estava ministrando, né, cumprindo aquela agenda, aconteceu o acidente. Meu Deus, é forte, viu? Então você já estava na presença do Senhor. Glória a Deus por isso, Sim, né? glória a Eu acho Deus. que talvez isso tenha fortalecido a sua fé, né?
e você Sim. tinha dito, não, o Senhor é comigo, Ele vai me tirar dessa, porque o Senhor é poderoso demais. Meu Deus. E algo muito forte, que eu me lembro, né, até o dia de hoje. E eu vou ter, em nome de Jesus, ter essa oportunidade de estar trazendo aqui esse testemunho, que eu brinco assim que o testemunho que Deus me deu, ele é digno de uma vigília, que o testemunho é muito grande. É um testemunho muito grande. E eu me lembro que um dos momentos mais fortes ali, que eu senti ali a presença do Senhor me fortalecer, foi no momento pelas manhãs, né? Depois que aconteceu tudo, que passou o acidente, veio o tempo da recuperação e tudo mais, eu fui meditar nisso e eu comecei a perceber assim, meu Deus, eu vivi uma passagem da Bíblia, porque a Bíblia, a tua palavra diz, Deus, que o choro vem o choro dura uma noite, né? Mas a alegria vem pela manhã. E eu me lembro muito bem que à noite eu sentia muita dor, eu não conseguia dormir. Eu passava a noite acordado, somente em base de remédio muito forte para dor, como morfina, né? Remédio muito, muito, muito forte, porque eu estava com 54% do meu corpo queimado. Eu sentindo muita, muita dor, eu não conseguia dormir. E eu me lembro que eu passava a noite acordado sentindo dor, mas pela manhã eu sentia algo diferente. Era um refrigério muito forte do Senhor. Eu me lembro que no quarto onde eu estava era um quarto isolado, né, dos demais, até porque na época do acidente foi em 2021, foi ali, ainda estava ainda no pico da Covid, né? Então, eu estava ali num quarto isolado, só um quarto somente, eu só estava ali só eu nesse quarto, e eu me lembro que a única espaço que eu tinha ali para ver a luz do sol, né, quando amanhecia, eu só sabia que estava amanhecendo por conta de uma janelinha que tinha no quarto. E aí eu me lembro que quando o sol batia naquela janela e o sol entrava naquele quarto, era como se a presença de Deus entrasse junto com aquela luz daquele sol naquele quarto e tomasse aquele quarto com a glória. E eu começava a louvar, eu me lembro que começava a louvar ao Senhor. E aí eu vinha tantos louvores na minha cabeça, porque eu também sou um ministro de louvor, mas a minha esposa, a gente louvava muito também na igreja, a gente louva, né? E aí eu comecei a louvar o Senhor, eu começava a louvar, e aí a cada louvor que eu louvava, eu me lembro que eu sentia um fortalecimento do Senhor, o Senhor me fortalecia, o Senhor me sustentava, e eu como se eu estivesse ali sendo abastecido, literalmente, pela presença de Deus, né, para continuar e permanecer mais um dia. E era assim o Senhor foi me mantendo. Eu creio que ele disse assim para você: eu sou o teu Deus que te guarda, o Deus que te cura, o Deus que te salva, o Deus que está contigo dia e noite e nada te faltará. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, eu sou o teu Deus. Meu Deus, é forte demais. Meu Deus, é muito forte. Aleluia. É forte mesmo. Aleluia. E nesse tempo, você teve alguma experiência com anjo, alguma coisa assim, você assim que se materializou, alguma experiência assim sobrenatural? Não, assim, experiência assim super fortes assim nesse nível não tive, mas eu me lembro que eu sentia a presença de Deus ali comigo, né? Em todos os momentos, à noite, eu sentia ali a presença de Deus, eu sentia que tinha alguém ali comigo, né? Eu sentia aquela presença ali diferente, porque a gente sente, né? A gente sabe quando a presença do Espírito Santo está ali no ambiente, a gente sente, né? Qualquer ambiente que a gente for, né, a gente sente ali, quem é espiritual, né, quem está ali buscando o Senhor, e a gente sente. Aí eu sentia muito a presença de Deus ali comigo, principalmente à noite, né? Eu me lembro que eu tinha visitas, né? E aí a minha esposa, ela sempre ia lá, e eu me lembro que ela sempre trazia uma palavra, né, para mim. E eu me lembro que a gente sempre declarava juntos o Salmo 125, né? Que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aí foi o que Deus fez em mim nesses 28 dias, ele fez eu permanecer, que é justamente, olha que forte, a palavra, né? Que
Foi, traga aqui hoje, que o Senhor trouxe no É verdade. Olha o poder e a importância da permanência, de nós permanecermos no Senhor. Mesmo num ano difícil, mesmo estando num deserto tão forte, tão grande que foi esse que eu passei, mas o Senhor foi fiel para me manter ali, a permanecer nele, né? Eu sei que eu quero dizer que você carrega muita unção, viu? Glória a Deus. Então, a sua unção, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui, é muita presença do Espírito Santo. Glória a Deus. E Deus é com você. E tenho certeza que esse tempo que você passou realmente era o Senhor com você, né? Com sua família, né? É muita presença. Eu sinto o Espírito Santo me tocando aqui. A presença é porque, assim, quando o Espírito Santo aqui é livre em nosso culto online, né? Ele que faz, os ministros perguntam a gente qual a palavra que eu devo falar. Quem tem que dirigir é o Espírito Santo, não se preocupe com isso. Então, o Espírito Santo é livre. Então, isso que a gente está sentindo, tenho certeza que a pastora Fabiana também está sentindo a presença do Senhor aí onde ela está, é como se fosse uma confirmação, sabe, que o Senhor é com você, e tenho certeza que vai ser um avivamento muito grande lá em Brasília, vocês vão ter uma geração jovem, porque a unção evangelística que está na sua vida, né? E a presença viva do Senhor, né? E o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, né? Que já está em você, está nos seus ossos, e está na sua palavra viva, que você fala, a palavra viva do Senhor. Tenho certeza que vai acontecer muita coisa, muita manifestação, vai ter muita conversão e muita salvação. Com certeza, em nome de Jesus Cristo. Amém, pastora Fabiana? O pastor já está perguntando qual o grau de queimadura que o senhor teve? Eu tive queimaduras de 2º e 3º grau. Meu Deus. 2º e 3º grau. E 54, né? Foi 54% do meu corpo. A maior parte, né, das cicatrizes que hoje eu tenho está nos braços e na parte do tronco aqui, né? E tem a questão do meu braço também, que eu fiquei com algumas sequelas, passei por várias cirurgias, cirurgias plásticas no meu braço, porque meu braço hoje ele não consegue estender totalmente, né? Por conta das sequelas na questão aqui na região do cotovelo. E aí foi isso. Hoje estou aqui como um milagre. Essas marcas que ficaram foi para você. Eu ia dizer a mesma coisa. Servir de testemunho. Ligação espiritual. Tem coisas que o Senhor permite a gente passar. É a cicatriz do Senhor. Tem coisas que a gente permite, o Senhor permite a gente passar, é para lá na frente a gente ajudar as pessoas que estão passando a mesma situação. Tem umas pessoas que têm cicatriz no coração, tem outras pessoas que têm cicatriz no corpo. Então, são vários tipos de cicatrizes que a gente carrega, que do passado, o Senhor permitiu a gente passar, que para lá na frente a gente está ajudando aquelas pessoas que precisam de ajuda. Tremendo. E aí entra a importância dos nossos testemunhos, né? A gente falar do que a gente passou, para justamente porque tem sempre alguém ali passando por algo pior ou algo ali, né, semelhante, e esse testemunho justamente serve para isso, para a pessoa parar e pensar, poxa, essa pessoa passou por algo tão grande assim, e eu creio que Deus está comigo nessa luta também, e vai me fortalecer, e vai me fazer eu permanecer assim como Ele fez essa pessoa. Então, aí entra também a importância do nosso testemunho, da gente falar, né, daquilo que Deus fez por nós. Amém, amém. Missionário Paulo, eu vou me alegrar conhecer você pessoalmente, lá na Global. O pastor André vai estar junto comigo. Vamos estar lá. E vai ser poderoso, sim. Vai ser tremendo. Vamos receber todas as... Não, Jesus. Vamos beber toda do céu, né? Vocês, olha... Vamos receber tudo que tem direito. Tire foto vocês aí, deixa registrado aí. Homem de Jesus. Vai ser lindo, né? Vai ser lindo, né? O encontro de vocês aí, vai ser poderoso. Todos com aquela mesma
a visão assim de buscar a presença do Senhor, de estar tudo junto, É né? engraçado que a Em pastora comunhão vai ser lindo demais. A pastora Sônia eu conheci lá na Global, o pastor Rogério eu conheci na Global, e fui conhecendo outras pessoas de lá também, muito legal, muito, muito lindo. Aleluia. Vou não, pastor. Pastora Fabiana, que eu não vou para nenhum lugar, mas deixe. Só perdendo nosso banquete. Vou não. Glória a Deus. Mistério, pastor Rogério é mistério, deixa quieto. Então, missionário Paulo, agradeço a sua presença aqui, foi maravilhoso a presença, conhecer você. E Amém. Quem sabe papai vai dar outra oportunidade para estar aqui conosco novamente, Em nome de um pouco Jesus. lá do que Deus está fazendo com vocês lá em Brasília, amém? Amém. Estou aqui à disposição. Amém, agradeço, foi Amém. um prazer todo nosso. Nem eu que agradeço. Pastor Alexandre, tem um louvor aí? Tá aí um louvor aí, pastora Fabiana? Pastora Fabiana com esse problema técnico dela. Pronto. Pastora Fabiana. Aleluia! Amém, Jesus, amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima semana. Beijão no coração de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, Senhor Jesus. Até quinta-feira. Deus permitir, né? Amém. Fique na paz, pastora Sônia. Deus abençoe.